Olá, gente. Então, para esse vídeo, vamos fazer uma revisão para as turmas de segundo ano, a revisão do conteúdo que foi estudado no ensino remoto. Então, os capítulos que foram estudados, foi o capítulo 4, o capítulo que compreende o assunto de soluções, foi o nosso tema inicial que nós estudamos. E depois nós estudamos o capítulo 3, de cálculo estequiométrico, e finalizamos o capítulo 4, 5 com propriedades coligativas, e posteriormente, presencialmente, a gente vai entrar em termodinâmica, que é o capítulo 8. Então aqui eu vou fazer um breve resumo dos 3 capítulos anteriores. Então começamos com soluções. Solução é uma mistura homogênea. Então quando você vai misturar, você mistura duas coisas, e gera uma mistura homogênea. Eu vou introduzir isso. Então antes disso, vou introduzir o conceito de soluções. É uma mistura homogênea. Então o que seria homogênea? Uma mistura homogênea. Então vamos lá pegar o exemplo do sal. Então se eu pegar um exemplo aqui, eu vou colocar o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que a gente vai chamar de soluto, mais a água, que a gente sempre vai chamar água de solvente. Então quando a gente mistura um no outro, a gente não consegue diferenciar onde está o sal e onde está a água. Então isso aí é chamado de mistura homogênea. E a gente chama, assim como eu vou desenhar aqui, ó. Então eu tenho um pote que eu coloquei o sal, vou ver se eu consigo fazer. Então eu coloquei o sal e eu não consigo diferenciar. Então a gente diz que aqui dentro tem uma única fase. É uma mistura homogênea, é uma solução. Então eu tenho que ter essas características para ter uma solução. Então, o importante conceito é a concentração. A concentração ela vai expressar quanto eu tenho de soluto misturado no solvente. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, num frasco também eu adicionei um soluto dentro de um solvente, e a concentração vai expressar a relação de solvente que eu tenho aqui dentro com a relação de soluto. Ou seja, uma divisão da massa, geralmente a massa do soluto em relação ao volume do solvente. Então um dos tipos de concentração que nós estudamos foi chamado de concentração comum. Essa concentração comum que é chamada de C. Então, como a gente viu que é uma relação, e uma relação é uma divisão, então C é igual a massa, que é expressa por M, e o volume. Então, M é a massa, M vai expressar a massa, que é dada geralmente em gramas. V é o volume que é expresso em litros. Então, o C, que é a concentração comum, ela é expressa em gramas por litro, que pode ser um traço assim, ou você pode simplesmente escrever grama traço litros, mesmo significado. Então, vamos dar um exemplo aí, como é que é feito esse cálculo. Um exemplo. Como é feito o cálculo. Então eu tenho, por exemplo, um frasco com 1 litro de água. Eu fui e adicionei 2 gramas de sal de cozinha. Então nesse caso eu vou ter a massa do soluto, 2 gramas. Eu vou ter o volume, 1 litro. E eu quero calcular a concentração. Então a fórmula: concentração é igual a massa sobre volume. A massa é 2 gramas. E o volume é 1 litro. 2 sobre 1 vai dar, então, que a concentração aí é 2 gramas por litro. Cada litro de solução eu terei 2 gramas do sal. Outra forma de expressar a concentração é a concentração molar ou molaridade, expressa por um M elegante que eu vou desenhar aqui abaixo. A formulazinha é similar: molaridade, número de mols sobre volume. Mols
é um pacote de substâncias, né? De partículas, vou desenhar aqui, um pacote de partículas que está a uma determinada pressão e uma determinada temperatura, que foram estabelecidas, definidas. Então essas partículas aqui, ó, é um mol. Isso aqui é definido como um mol. Beleza? Então, um mol ele é expresso em mols, o volume é expresso em litros, então quer dizer que a molaridade será expressa em mols. Mols por litro. Então vamos um exemplo aí. Um exemplo, eu tenho um frasco que eu tenho 1 litro. 1 litro de solvente de água, por exemplo, eu adicionei 1 mol de uma substância. Então, nesse caso, eu quero calcular a molaridade. Eu tenho o número de mols que foi dado, 1 mol. E eu tenho o volume, que é 1 litro. E aí você pode substituir na fórmula. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Então, a molaridade será igual ao número de mols que ele deu, 1 mol, dividido pelo volume, que é 1 litro. Então, 1 por 1 dá 1, né? Então, eu vou ter que a molaridade é 1 mol por litro. Quer dizer que eu tenho 1 mol a cada litro da minha solução. Depois de estudar as soluções, né, nós partimos por um cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico ele usa a equação química da transformação química, que é representada quimicamente para se obter valores de produtos e reagentes através de reações estabelecidas através da reação química. Então eu vou dar um exemplo de uma reação química já balanceada, da hidrólise da água. Então a água, em que esse 2 é chamado de coeficiente estequiométrico, está no estado gasoso, só um exemplo, e uma corrente elétrica é aplicada, irá gerar 2 mols de hidrogênio gasoso mais 1 mol de oxigênio gasoso. Então, a partir dessa equação aqui, a equação química de eletrólise da água, e você vai gerar de 2 mols de água, vai gerar 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Aqui na frente eu não preciso representar 1. E com isso, né, através das relações que nós podemos usar, que foram estudadas no cálculo estequiométrico, que foram a relação do tipo massa-massa, por exemplo, relacionando a massa da água com a massa de oxigênio, volume-volume, relacionando, por exemplo, a massa de hidrogênio com o volume de oxigênio, moléculas, outra possibilidade, moléculas, e também mols, que é só fazer a leitura da equação química balanceada. E em seguida, no capítulo 5, nós estudamos o que chamamos de propriedades coligativas. Então, as propriedades coligativas foram divididas em, primeira, a chamada ebulioscopia. A ebulioscopia é o efeito, né, quando a gente adiciona um soluto não volátil, como o sal de cozinha em água. Vamos desenhar um potinho aqui. Aqui tem uma água. E você vai e adiciona o sal, que é o NaCl. E aqui você está alterando a temperatura de ebulição com um valor superior à temperatura de ebulição da água, que é 100. Então essa representação diz que essa temperatura aqui vai ficar superior a 100 graus. Isso aí é o estudo da ebulioscopia. Depois nós estudamos a tonoscopia, que é o efeito, né, da adição desse soluto em uma substância que é volátil. Você vai diminuir a pressão de vapor, ou seja, essa substância que está aqui, ela vai liberando, né, com a temperatura ambiente, vai liberando as partículas aqui, e elas vão colidindo e vão gerar uma pressão nesse recipiente. Então, quando você coloca o sal, você vai diminuir essa quantidade de partículas. Ou seja, você vai pegar a pressão de vapor que tinha lá
e ela será um valor menor do que o valor que era anteriormente. O terceiro caso é a crioscopia, que é o estudo da alteração na adição do soluto não volátil na mudança da temperatura de solidificação. Então, nesse caso aqui, ó, você tem a água, por exemplo, no estado sólido, e você adiciona o soluto não volátil também como NaCl. Então, nesse caso, você vai ter uma temperatura de solidificação vai ser menor do que a temperatura de solidificação da água. Nesse caso, né, a gente vai ter uma mudança. A água, né, naquela temperatura que está, ela vai ficar líquida e não mais sólida. E por último, nossa revisão aí do nosso assunto do segundo ano foi a osmometria. A osmometria, que vai usar uma membrana semipermeável. Eu tenho um sistema que você coloca uma membrana, um sistema que tem uma maior concentração de soluto e um sistema que tem somente o solvente, por exemplo, água. Então, quando você tem essas diferenças, essa concentração aqui, C1 é maior, no caso, né, que a concentração C2 aqui dentro. Então, a água ela vai passar pela membrana e vai vir para cá. Então, esse efeito é chamado de osmometria. Quando a osmometria se aplica uma pressão aqui, ó, nesse recipiente, né, o efeito é o contrário. Você vai acabar retirando a água que está aqui para cá e assim você vai retirar o sal, né, da água. É usado nas águas que são salobras. Então é isso, esse foi a nossa revisão do segundo ano. Um abração aí, valeu galera!